Imagine um segredo antigo, algo que já foi praticado por grandes pessoas ao longo dos séculos e que pode te ajudar a sentir Deus mais pertinho de você. Esse segredo é o jejum. Desde os tempos da Bíblia, as pessoas aprenderam que jejuar vai muito além de apenas ficar sem comer. É uma forma de abrir o coração para ouvir a voz de Deus, para focar no que realmente importa e para enfrentar desafios com mais força e fé. Vamos começar com uma história inspiradora. Imagine Jesus, depois de ser batizado no Rio Jordão. Ele sabia que algo muito grande estava por vir, e então decidiu passar 40 dias no deserto, jejuando. Durante esse tempo, ele não só ficou sem comida, mas usou cada momento para conversar com Deus e fortalecer o espírito. Isso o preparou para as grandes coisas que estavam por vir. No livro de Mateus, ele também ensina uma coisa muito importante sobre o jejum. Quando jejuarem, não façam cara triste para que todos vejam. Jejuem em segredo, entre você e Deus. Mateus 6:16, 18. Jesus queria mostrar que o jejum é algo especial entre nós e Deus, e não algo para exibir aos outros. E não foi só Jesus. Muitas pessoas que tinham grandes missões também usaram o jejum para buscar a Deus e encontrar orientação. Por exemplo, Martinho Lutero, um homem que trouxe mudanças importantes para a igreja, jejuava e orava quando precisava de sabedoria para entender a Bíblia. Durante esses momentos, ele sentia que estava limpando o coração e a mente para se conectar melhor com Deus. Outra pessoa que jejuava era o profeta Daniel. Ele queria respostas para os problemas do seu povo, e durante o jejum ele sentiu Deus falando diretamente com ele, trazendo paz e entendimento. O jejum pode ser como um presente para Deus. Quando você escolhe ficar sem algo que gosta, como uma refeição, está mostrando que seu coração quer estar perto dele e que você valoriza essa conexão. Em vez de gastar aquele tempo comendo, você pode orar ou ler a Bíblia, pensando em tudo o que Deus já fez por você e em tudo o que você gostaria de conversar com Ele. Esse é o verdadeiro segredo do jejum, o tempo que você tira para focar em Deus de verdade. Muitas vezes, quando pensamos em ficar sem comer, imaginamos que é algo só para nos deixar com fome. Mas no jejum, é o contrário, estamos nos alimentando da presença de Deus. Pode ser um pequeno sacrifício, mas traz grandes recompensas espirituais. A fome que sentimos é como um lembrete de que precisamos de Deus tanto quanto precisamos de comida. Por isso, cada vez que a fome bate durante o jejum, é uma chance de agradecer a Deus, pedir ajuda ou lembrar das bênçãos em sua vida. Imagine agora uma criança ou um adolescente nos tempos bíblicos, observando seus pais ou avós jejuarem. Eles veem a seriedade no rosto deles, mas também a paz. Eles aprendem que o jejum é um tempo especial para deixar as preocupações de lado e buscar a Deus. Essa prática de fé era passada de geração em geração, e cada pessoa descobria por si mesma como o jejum era importante para crescer espiritualmente e fortalecer a própria fé. Hoje, você também pode experimentar isso, mesmo que em algo pequeno. Pode começar pulando uma refeição e, durante esse tempo, orar, pedir orientação ou apenas ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. Muitos cristãos, desde os tempos antigos até agora, acreditam que o jejum ajuda a entender melhor nossas próprias fraquezas e fortalezas, e nos mostra o quanto dependemos de Deus. Por que alguém escolheria viver a experiência do jejum, da fome e do sacrifício? Porque o jejum é como uma chave que abre portas para um novo entendimento, uma nova percepção. O mundo nos ensina a querer sempre mais, a estar sempre preenchidos com tudo. Mas o jejum nos mostra o poder do vazio, o espaço que Deus pode preencher. É uma forma de viver menos com as coisas do mundo e mais com as coisas de Deus. O jejum é uma jornada silenciosa e profunda, uma forma de busca que tem um significado além da ação em si. Em sua essência, o jejum bíblico é um ato secreto entre você e Deus. Não é para mostrar aos outros ou para ganhar aprovação, mas um compromisso íntimo que revela um desejo genuíno de se conectar com o divino. Esse momento é uma oportunidade para se desligar do mundo exterior, silenciar as distrações e abrir espaço para ouvir a voz de Deus. Ao jejuar, você cria uma pausa na rotina, um espaço sagrado onde a oração se intensifica, os sentidos se apuram e a fé se renova. Desde os tempos antigos, o jejum tem sido uma prática que marca a busca espiritual. Em várias tradições, ele representa luto, arrependimento e uma forma de buscar justiça ou orientação divina. No Antigo Testamento, há vários exemplos que ilustram o poder do jejum como uma ferramenta transformadora, tanto para indivíduos quanto para comunidades inteiras. Um desses exemplos marcantes é a história de Esther.
Esther era uma jovem judia que, em meio a uma ameaça terrível contra seu povo, encontrou forças na prática do jejum. Ao saber que o malvado Amã havia tramado a destruição de todos os judeus no reino, ela percebeu que seu papel como rainha não bastaria para salvá-los. Precisava da intervenção divina para enfrentar o perigo iminente. Então, Esther proclamou um jejum em toda a cidade de Suzã. Durante 3 dias, ela e seu povo jejuaram juntos, orando por proteção e pela sabedoria divina. Esse ato de unidade e fé foi mais do que uma abstinência de comida, foi um clamor coletivo, uma súplica em busca da ajuda de Deus. No 3º dia, com a coragem fortalecida pelo jejum e pela oração, Esther foi até o rei, arriscando a própria vida. Em vez de temer, ela confiou que o sacrifício de todos aqueles dias de jejum lhe dera uma força nova, uma coragem inabalável para interceder por seu povo. E essa demonstração de fé, através do jejum, trouxe a resposta divina. O rei ouviu seu pedido e os judeus foram salvos. Essa história nos mostra o poder do jejum para fortalecer, transformar e unir. Ele vai além de um sacrifício pessoal, é um ato de fé, uma entrega que abre portas para o agir de Deus. Outro exemplo forte de jejum coletivo encontra-se na história dos ninivitas, descrita no livro de Jonas. Deus envia Jonas à cidade de Nínive para alertar os habitantes de que seu comportamento os levaria à destruição. Jonas, relutante, finalmente entrega a mensagem, e os ninivitas, ao ouvirem o aviso, compreendem a seriedade de sua situação. Decidem que não basta apenas lamentar, eles precisam de uma mudança verdadeira e profunda. Assim, todos, do mais humilde ao rei, jejuam. Até os animais são incluídos nesse jejum coletivo. Esse ato é mais do que um ritual, é uma demonstração de arrependimento e humildade. Ao jejuar, eles mostram a Deus que estão dispostos a transformar suas vidas, a buscar uma nova direção. E Deus, ao ver a sinceridade de seus corações, decide perdoá-los e poupar a cidade. Essas histórias nos ensinam que o jejum não é apenas uma expressão de tristeza ou arrependimento, mas uma declaração poderosa de esperança e renovação. Ele é uma maneira de buscar uma nova perspectiva, de ouvir Deus e de estar aberto às mudanças que Ele pode trazer. Em um mundo moderno, onde tudo parece se mover rapidamente, o jejum oferece um espaço de quietude e reflexão. Vivemos cercados por distrações e estímulos, e essa prática é como uma pausa, uma oportunidade para silenciar o ruído externo e voltar os olhos para o que realmente importa. Ao praticar o jejum, estamos nos disciplinando. Através da abstenção de alimentos ou de outras coisas que gostamos, aprendemos a dominar nossos desejos, desenvolvendo paciência e controle. O jejum nos ensina a viver com menos, a perceber que não dependemos exclusivamente do que consumimos para encontrar satisfação. E, ao fazer isso, somos lembrados daqueles que, diariamente, enfrentam privações e carências. Esse momento de autocontrole nos leva a sentir empatia, a abrir nossos corações para os que passam fome e enfrentam dificuldades. Até Jesus praticou o jejum. Ele passou 40 dias no deserto sem comer, em preparação para sua missão. Nesse tempo de solidão, ele enfrentou tentações e provações, mas sua fé foi fortalecida. Ao se privar de comida, ele não apenas mostrou resistência física, mas desenvolveu uma força espiritual que o preparou para o que estava por vir. Esse jejum no deserto simboliza o poder transformador dessa prática. Nos dias de hoje, ao jejuarmos, seguimos os passos de Jesus, permitindo que nossa própria fé seja fortalecida. Jejuar é como apertar um botão de reinício. Em vez de continuarmos na rotina habitual, pausamos, reavaliamos nossas prioridades e buscamos uma nova direção com Deus. Assim como reiniciar um computador o faz voltar a funcionar de forma mais limpa e organizada, o jejum nos ajuda a reiniciar nosso espírito. Ele abre espaço para uma experiência espiritual que renova a fé e nos ajuda a enxergar as coisas de forma mais clara. O jejum também pode ser um ato comunitário. Na igreja primitiva, os cristãos frequentemente jejuavam juntos, especialmente antes de tomar decisões importantes. Isso criava uma unidade entre eles, reforçava a fé coletiva e trazia clareza para as decisões que deveriam ser tomadas. O jejum, quando compartilhado em grupo, une as pessoas, criando uma conexão especial entre elas e com Deus. O profeta Daniel também nos deixou um exemplo poderoso de jejum. Em tempos de crise, ele jejuou e orou intensamente, buscando compreensão divina. Durante 21 dias, Daniel se absteve de alimentos desejáveis, dedicando esse tempo à oração e ao jejum. Esse momento foi mais do que uma prática de abstinência,
foi uma busca sincera pela orientação de Deus. Ao final desse período, ele recebeu revelações que o fortaleceram e lhe deram sabedoria para lidar com os desafios. Quando jejuamos, não estamos apenas renunciando a algo, estamos criando espaço para que algo novo aconteça dentro de nós. A prática do jejum permite uma introspecção mais profunda, um momento em que conseguimos ouvir com mais clareza a voz de Deus. E esse momento de silêncio interior é essencial para o crescimento espiritual. Para quem está começando, o jejum pode ser feito de forma simples. Não é necessário um grande sacrifício. Às vezes, deixar de fazer uma refeição, renunciar a algo que gostamos ou passar um tempo sem redes sociais pode ser uma forma de jejum. O importante não é o tamanho da privação, mas a sinceridade do coração. Deus vê o nosso compromisso, a intenção por trás do nosso ato. A prática do jejum é uma forma de refletir sobre o que é essencial. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a consumir mais, o jejum é um lembrete de que podemos viver com menos, que nossa satisfação pode vir de algo maior do que as coisas materiais. Ele é uma forma de nos libertarmos do apego ao que é passageiro e de nos conectarmos com o que é eterno. Ao jejuar, podemos nos sentir mais leves, mais conscientes das necessidades dos outros e mais atentos à voz de Deus. Ele nos ajuda a cultivar gratidão, a valorizar o que temos e a perceber o que realmente importa. E, ao incluir a oração em nosso jejum, nos conectamos ainda mais com o espiritual, abrindo nossos corações para receber orientação, força e sabedoria. O jejum é, portanto, uma jornada pessoal e ao mesmo tempo comunitária. Ele transforma o coração de quem o pratica e também pode transformar as circunstâncias ao redor. Ao nos aproximarmos de Deus dessa forma, nos preparamos para enfrentar os desafios da vida com mais fé e serenidade. Então, a gente viu hoje que o jejum é muito mais do que simplesmente ficar sem comer. Ele é um caminho profundo para nos conectar com Deus, para ouvir a sua voz no meio das distrações e renovar nossa fé. É uma oportunidade de nos fortalecer espiritualmente, de buscar direção e até mesmo de nos colocarmos no lugar daqueles que passam por dificuldades diariamente. O jejum é um ato de fé e de humildade, que nos ajuda a voltar o coração para o que realmente importa. Se você nunca tentou, que tal começar com um jejum simples, focando em orar e refletir sobre sua vida e suas escolhas? Quem sabe essa experiência não traz mais clareza, força e paz para você. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário contando o que acharam do tema de hoje. E lembrem-se, o que a gente faz em segredo, Deus vê e recompensa de formas que a gente nem imagina. Então, até o próximo vídeo.